Como são as pessoas com as quais você convive? Você acha que elas te influenciam? Eu acho que sim. Por quê? Eu comentei, falei de um exemplo engraçado, que eram as fotos de um gatinho, que a história é que ele conviveu com pitbulls a vida inteira, desde pequeno, e ele começou a se parecer com o pitbull. Até a aparência, as patinhas dele ficaram mais abertas, a cara dele. E assim, era uma brincadeira, mas para falar também de a convivência humana. Na convivência humana, a gente se afeta muito pelas outras pessoas. É natural. O ser humano é um bicho social, naturalmente. Então a gente responde muito a outras pessoas, mesmo sem perceber, mesmo inconscientemente. Então, por exemplo, um modo de aprendizagem bem comum é a aprendizagem por observação. Desde criança, desde sempre, a gente não precisa saber que isso existe para isso funcionar. A gente está observando o mundo e está aprendendo com o mundo, objetos, mas também com outras pessoas, o que elas estão fazendo, como elas estão se comportando, e isso vai afetando a gente. Tanto é que, se você pegar num grupo, num contexto, e você ficar ali imerso naquele contexto, você vai mudando muita coisa. Isso, por exemplo, com linguagem acontece, com idioma. Então, por exemplo, se você se imergir num outro idioma, você aprende muito mais rápido, porque você está sendo influenciado muito pelo contexto que estão falando aquele idioma o tempo todo. Outro exemplo que eu dei, a partir dessa brincadeira com o gatinho, foi com. Eu vi também um vídeo de um cachorrinho imitando um coelho. Só para lembrar, bonitinho pra caramba. O cachorrinho filhote viu os coelhinhos pulando e ele pulava igualzinho. Tem uma série que eu tô vendo que chama Um Contra Todos, tá na Globoplay. E o começo, eu não vou dar spoiler das várias temporadas, mas na primeira é um advogado e ele vai preso acusado de ser chefe do tráfico, um líder internacional de tráfico de drogas. E aí o cara é advogado, tipo assim, bonzinho, tudo. Ele não tem nada a ver com crime, com nada. Só que ele chega lá, né, começam a tratar ele como o patrão do tráfico, como o cara que manda em tudo. E isso começa também a ser útil para ele, que ele assim, tá sobrevivendo porque eles acham que ele é chefe do tráfico. Ele começa a se comportar como o chefe do tráfico, como personagem. Isso também envolve outra coisa, que é eu me comportar de acordo com algo que esperam de mim ou com o modo que eu acho que vai ser melhor para a convivência social. Mas o próprio contexto vai influenciando ele. Então a ideia do poder, a convivência com o pessoal ali dentro da cadeia, vai influenciando ele. E eu usei isso também para comentar, isso em rede social, nesses vídeos mais curtos, sobre como o contexto influencia a gente e a gente não acha porque a gente pensa assim: não, eu sou assim. Então, dependendo do contexto, eu sou assim, eu vou fazer assim. Ah, eu não faria isso se eu fosse a pessoa, se eu estivesse lá. Nossa, tem tanta coisa em psicologia social que fala de contexto e como que a gente é influenciado, que eu nem vou entrar, senão vai ficar assim, longuíssimo isso aqui. Mas pensando só num outro ponto específico, é que tem um viés cognitivo, que é uma tendência de pensamento que a gente tem, muitas vezes leva a gente ao engano, que é a chama erro de atribuição fundamental. A gente tende a ah, atribuir as situações à personalidade. Então, por exemplo, a gente acha que a gente faz as coisas porque a gente é de tal modo. Só que a gente não vê bem a influência do contexto, né? E, na verdade, isso é mais comum quando a gente julga os outros. Quando a gente julga os outros, a gente pensa assim: não, a pessoa, lá, o cara da cadeia. O cara fez crime e tal porque ele era bandido mesmo. E aí chegou lá que ele despertou que ele já era. E a pessoa tende a se julgar: não, eu não farei isso. Mas se tiver lá, ela vai atribuir a situação. São duas coisas diferentes. Mas acho que eu compliquei, né? Mas assim, esse erro de atribuição fundamental é não ver que muito do que acontece, muito do que faz o nosso comportamento acontecer é contexto, é a situação. E não personalidade, ela é assim. Tanto é que a gente age diferente em diferentes contextos. Você não é a mesma pessoa com a sua mãe que você é com o seu namorado, sua namorada, com o seu amigo, com o fulano, com o professor, com a pessoa do seu trabalho. E você é diferente em diversos contextos. Entende? Já observou isso?
Se não, começa a observar e conta. De qualquer forma, você já viu? Você consegue lembrar? Conta pra gente e vamos trocando ideia sobre isso. É um assunto assim, praticamente inesgotável, tem muita coisa a se falar disso. E talvez, se você gostar do assunto, eu comento mais sobre outros aspectos disso em outros vídeos. Abraço.